Bom dia para todos, paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar grandemente essa sexta-feira, esse final de semana que estamos chegando, amém? E tenha fé, se você não conseguiu ainda algo nessa semana, pode ter certeza, a sua bênção está chegando em nome de Jesus, amém? Estamos aqui nesta manhã de sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020, para trazer uma mensagem, uma palavra, um ensinamento, algo da parte de Deus para a sua vida, porque a palavra nos orienta, nos ensina que somente nós ouvirmos a palavra é que entenderemos realmente aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer falar em nossas vidas. Então eu te convido nesta manhã para você me acompanhar nessa leitura, nós falarmos um pouquinho do amor de Deus, tentar entender um pouquinho aquilo que Deus tem preparado para nós, amém? Então já estamos no livro de Mateus, já no capítulo de número 12, já lemos 12 capítulos, e o nosso intuito, a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso propósito é chegarmos até o final do Velho Testamento, até chegar ao final do Novo Testamento, para depois nós começarmos a ler o Velho Testamento, amém? O Velho Testamento é um pouquinho mais complicado, o Novo Testamento é mais simples de nós entendermos, mas não adianta nada nós lermos e não temos alguém para explicar. E esse alguém, pastor Carlos, é o Senhor nesta manhã? Não, este alguém que vai lhe explicar, vai lhe ensinar, vai te mostrar o caminho, é o Espírito Santo de Deus. Então eu te peço nessa manhã, acompanhe essa leitura comigo, esvazie seu coração, dê ouvido para que o Espírito tem para falar para ti nesta manhã, amém? Mateus, capítulo de número 12, no versículo 1 em diante, que diz assim: Jesus é o Senhor do sábado. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado, e seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espiga e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus, que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não era lícito comer, nem o que com eles estava, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem, até no sábado, é o Senhor. Amém? É aquilo que nós vemos dizendo no decorrer dos cultos, no decorrer da palavra, no decorrer da leitura, que o povo ali, aqueles que se dizem até hoje, conhecedor da lei, cumpridor da lei, não era de maneira nenhuma, porque é impossível as pessoas cumprir toda a lei que foi descrita naquela época. É impossível. Se não está pecando de um lado, está pecando do outro. Mas para eles era muito fácil jogar a culpa em cima do povo, amedrontar o povo, pois o povo vivia numa certa ignorância tão grande, era privado de estudo, era privado de tudo o povo. E eles acreditavam, eles não tinham um temor, eles tinham medo de Deus, eles não tinham respeito para Deus, eles tinham medo. Eles pensavam que qualquer hora eles podiam ser fulminados, ser levados para o inferno, aquele que não obedecesse a Deus. E eles se aproveitavam disso, os doutores da lei, e cada vez jogando um fardo cada vez mais pesado em cima daquele povo. Quando veio Jesus para desfazer tudo isso e explicar,
Eles ficaram com medo, pois via que Jesus era tanto diferente. Jesus era conhecedor. E Jesus vinha com um propósito maior. Jesus estava ali mostrando os milagres, as curas, e o mais importante, estava levando para o povo o reino dos céus. E aquilo incomodava de tal maneira que tentavam pegar a Jesus em qualquer falha, qualquer blasfema, qualquer coisa que fizesse com o povo se revoltasse contra Jesus e o apedrejasse ali. E pegaram ele no sábado, comendo. E o sábado para o povo de Israel era sagrado. Eles guardavam o sábado, não faziam nada no sábado. Nada. Era o dia todo, dentro da igreja, só ali sem fazer nada. Um jejum geral, tudo. E ali viram Jesus comendo. Ele e seus discípulos. E ali indagaram a Jesus: não é lícito, enquanto nós jejuamos, cumprimos a lei, vocês ficam comendo aí. Aí Jesus fala para eles, Jesus debate com eles na sua própria lei. Jesus fala que não tem dia para que a palavra do Senhor seja pregada. No momento que você sentir fome, você tem que comer para se sustentar. No momento que você sentir sede, você tem que tomar águas, se hidratar, para que não venha acontecer algo com você. No momento que você tiver que jejuar, você vai fazer um jejum consciente. Você sabe o quanto seu organismo aguenta. E naquele momento, ele tenta explicar, não só para aqueles que estavam condenando, mas abrindo o olho daquele povo que para fazer a obra de Deus não tem dia, não tem hora, são todo momento, são 24 horas. Nem que você passa 23 horas e 59 minutos se purificando, louvando a Deus, adorando em espírito, e gaste esse 1 minuto para falar do amor de Deus. É válido. Então Jesus fala daquela maneira. Não tem dia, não tem hora, não tem momento para adorar a Deus. Todo momento é momento. Todo dia é dia. Então Jesus ele veio com o intuito de quebrar muito mesmo daquele fardo pesado. Não as leis em si, mas aquelas que eles estavam acrescentando em cima da lei. A lei já era difícil de se cumprir, mas aquela que eles estavam acrescentando se tornava mais difícil. O que significava que nenhum daquele povo estava preparado para chegar até o céu. E hoje é diferente. Hoje nós nos preparamos conforme a orientação do Espírito Santo, tentando nos purificar cada vez mais, buscar cada vez mais e pedindo cada dia mais e mais a misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, não existe isso de guardar um dia certo, não fazer nada. Mais para frente nós vamos ver Jesus falando em outros livros. Se alguém vier ficar doente, se um bezerro, uma vaca cair no buraco, você não vai lá e tira, já está pecando. Então, devemos sim tirar um tempo, um espaço para nós estarmos adorando a Deus, glorificando a Deus. Por isso que foi instituído, quando Jesus esteve aqui, alguns ministérios, através de seus discípulos, para que o povo usasse somente aquele local para adorar o verdadeiro Deus, entender a palavra. Uns foram separados para estudar, outros para orar e assim por diante. Isso nós vamos ver lá na frente. Então, não existe. Quebra, tira isso da sua mente que você tem que guardar um dia para não fazer nada. Não. Se os dias são normal, tem pessoa que trabalha por escala, trabalha domingo, às vezes trabalha no sábado, tem pessoas que trabalham meio período, tem pessoas que, pela misericórdia de Deus, não está trabalhando ainda, mas vai, só por causa disso vai deixar. Não, separa um momento para Deus, é isso que o Senhor queria dizer, amém? Vamos continuar lendo? Mateus 12, versículo 9 em diante, diz assim: E partindo dali, chegou à sinagoga deles,
Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusar, o interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? E ele lhe disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e o levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e ficou são como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. E Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam grandes multidões, e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que for dito pelos profetas Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão de fumaça, até que faça triunfar o juízo, e no meu nome os gentios esperarão. Amém? Então aqui ele continua fazendo a obra no sábado e mostrando que é lícito, nós trabalharmos, curarmos, ter uma vida normal, é aquilo que eu te falei, fazer tudo o que o Senhor permitir e separar um momento para adorarmos a Deus verdadeiramente. Não adianta nós passarmos um dia todo preso dentro de uma igreja, preso numa sinagoga ou preso dentro de casa e no outro dia fazermos todas as coisas erradas novamente. Então, conforme nós vamos indo, vamos deixando, e não tem dia para isso, não tem momento, não tem hora. Hoje é o momento certo, hoje é a hora certa, pois o Espírito Santo ele trabalha desta maneira. Amém? Então, meus irmãos, tira isso da mente, que não é lícito fazer nada, ter um dia separado. Não, todo dia é dia para adorar o Senhor Jesus. E ele fala mais ainda, ali os fariseus procuraram, os doutores da lei, procuraram maquetar um plano para destruir a vida de Jesus, mas não ia de maneira nenhuma, porque teria que se cumprir as Escrituras. E nesta manhã eu vou um pouquinho mais além. Ninguém pode mexer na sua salvação, na sua vida, na sua estrutura, nada, se Deus não permitir. Só vai mexer até onde Deus permitir. Dali para frente, ninguém coloca a mão. Então, é lícito que se cumpra o ministério que tem na sua vida. Então, apenas confie em Deus. Deposita a sua confiança nele. E se for da permissão de Deus, por mais que você tente, não vai mudar. Deus, ele procura cumprir aquilo nas nossas vidas para que nós venhamos crescer um pouco mais, para que nós venhamos enxergar um pouco mais, para que nós venhamos ter certeza que um dia iremos morar no céu. Então eles tentaram, mas não ia se cumprir, não ia até a morte de Jesus, até que não chegasse o dia em que Deus preparou para que ele viesse a ser crucificado. Ainda teria muitos milagres para o Senhor fazer, muitos povos para se unir diante dele. E eu creio que não é diferente na minha vida e na sua. Mesmo que nós viemos descer à sepultura, se Deus tem um plano na minha vida e na sua, pode ter certeza. A sepultura vai ter que nos entregar para que venha a cumprir o plano de Deus na vida daquele que serve a Deus, que segue a Deus, que quer um compromisso com Deus. Não é seguir a Deus da boca para fora, falar da boca para fora e não tentar viver o que as Escrituras nos diz. Então, meus irmãos, é isso.
E o povo não conseguiu, e ali os fariseus não conseguiram de maneira nenhuma calar a voz que clamava ali naquele meio. Amém? Vamos continuar está lendo? Em Mateus 12, versículo 22. Jesus repreende os fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, dizem: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás pelo dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem o expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Amém? Aqui nós vemos novamente o fariseu atormentando a vida de Jesus Cristo. E eles iriam até o fim. Iriam. Não era Satanás que estava atormentando, mas tinha os fariseus, aqueles que se diziam doutores da lei, aqueles que temiam a Deus, aqueles que se diziam ter comunhão com Deus, aqueles que jejuavam, aqueles que oravam, aqueles que ficavam dias e dias dentro de um templo, faziam isso, faziam aquilo, e estavam querendo matar o Filho de Deus. Por isso que nós pedimos para que você se oriente na Bíblia, se oriente através do Espírito Santo, para não viver como vivia os fariseus, porque hoje são muitos no nosso meio. São aqueles que são usados por Satanás, aqueles que não querem te ver você numa estrutura maior, não quer ver você numa posição melhor, não quer ver você com algo limpo no coração. São esses que são usados por Satanás, esses que muitas das vezes começam a remar, mas não conseguem mais, desistem, voltam para trás. Quando chega as dificuldades, não querem mais saber de Deus, querem voltar para a sua vida, procuram fazer o que não é lícito. Irmãos, para servirmos a Jesus, nós temos que deixar algumas coisas de lado, temos que deixar alguns comportamentos, algo de lado, para fazer a vontade de Deus. E somente desta maneira entender o que o Espírito Santo quer em nossas vidas. E somente dessa maneira receber o verdadeiro Espírito Santo. E somente desta maneira ter a certeza e a convicção que ainda tem um lugar nos esperando no céu. Senão só vai ficar da boca para fora, não vai chegar na certeza de maneira nenhuma. Por dentro sempre vai haver uma dúvida. Então, os fariseus chegam ali de novo, quando vê Jesus expulsando o demônio daquele cego, daquele mudo, em vez de glorificar a Deus, de se render a Deus. Não, fala que Jesus estava expulsando demônio pelo próprio demônio que estava no corpo dele. E Jesus, já conhecendo, ele entrega umas palavras, uma parábola ali para os fariseus e para aquele povo que estava do seu lado, para que vê que não tinha sentido o que os fariseus estavam falando.
E Jesus conta desse jeito. Se há um reino onde as pessoas que reinam ali, se for um contra o outro, esse reino, um dia ele se acaba. E o reino de Jesus, ele está até hoje, já se passaram mais de 2000 anos, e não muda, é sempre o mesmo. Por quê? Porque tem um ali que reina verdadeiramente, e ele vai mais longe. Se em uma casa um começa a puxar para um lado, outro puxar para o outro, essa casa não subsistirá. Ela será dividida, vai um para cada lado, vai um formar outra. Então, ele fala mais um pouquinho. Só existe um caminho a ser seguido, só existe uma palavra a ser ouvida, só existe um a ser entendido. Quando ele fala dessa maneira, quem não é comigo é contra. E como nós sabemos, se nós somos com Deus, somos como Jesus ou somos contra, é simples. Fazer a vontade de Deus, não do homem. Fazer a vontade daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Este é o segredo. De que maneira? Ouvindo das pessoas certas. A outra, lendo e pedindo o entendimento do Espírito Santo. Amém? E vai mais. Ele fala, quem não está comigo, ele não ajunta, ele espalha. É o que está acontecendo. Quantos estão se fechando dentro da igreja, tendo a sua opinião própria, sendo somente ele o certo, somente tem que ser daquela maneira. Não! Cada um tem o seu modo, seu jeito de se achegar ou de chegar até Jesus. E depois Jesus conduz da maneira que Jesus bem entender, da maneira que o Espírito Santo bem entender. E aqueles que estão ali têm que aceitar. Então, meu irmão, ajunte, não espalhe. Se for para espalhar, sai, vai embora. Deixe para quem quer ajuntar. Vamos continuar lendo? Estamos lendo Mateus 12, versículo 31 em diante. O pecado contra o Espírito Santo. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira as coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, Mestre, quiséramos ver a tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém, não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui quem é maior que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem,
anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. Entrando, habitam ali, e são os últimos atos desses homens piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Amém? Irmãos, gostaria de falar um pouquinho, alguns minutos, pois nosso tempo já está se esgotando, sobre o pecado e a blasfêmia que nós cometemos contra o homem. Contra o homem. Às vezes até contra Deus. Quando aquele fala o homem, ele fala a ele. Às vezes criticando o seu modo, seu jeito, o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de pensar. Mas quando nós criticamos alguém, nós poderemos até ser perdoados por uma crítica, por um apontamento, porque logo depois o Espírito Santo, para aquele que tem, ele nos orienta e nos mostra e nos leva até o arrependimento. Mas quando nós criticamos o Espírito Santo de Deus, pastor, como eu reconheço que é o Espírito Santo de Deus? Quando nós começamos a dar ouvido à palavra, quando nós começamos a dar ouvido à verdadeira pregação, aí sim nós temos dois pontos, digamos assim, que nos fazem perceber, que nos condenam a praticar algo errado. Primeiro, é a nossa consciência. Segundo, é o Espírito Santo. Mas quando nós nos apostamos, chegamos no ministério, estamos ali com um pensamento só de contenda, estamos às vezes até fazendo igual Saul, consultando outros tipos de espírito, mas estamos ali dentro da igreja, dentro do ministério, não querendo nos converter de maneira nenhuma, já sabendo, quando entramos dentro para ouvir a palavra, para ouvir o pregador, o preleitor, ainda mais quando não tem um estudo, não tem nada, começamos a criticar, a falar que está errado, é isso, chegamos ali só para criticar. E o pior ainda, como vamos tomar a Santa Ceia, não temos coragem de dobrar os nossos joelhos e pedir para que Deus venha tirar esse gelo que é dentro de nós, essa geladeira, e venha colocar novamente o Espírito Santo. E participamos de uma ceia, achando que é mentira, que aquilo não serve, achando que até que o Espírito Santo não existe, criticando, apontando, e às vezes até xingando. Então, isto não será perdoado. Não será de maneira nenhuma. Quando você que conheceu a Deus, sentiu, leu a Bíblia, teve um entendimento e hoje fala que não existe o Espírito Santo, isso é um preço muito alto. Você está levando a sua vida para o inferno. Irmãos, se algo não te agrada, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas nunca blasfeme de um pequenininho de Deus, daquele que entregou o seu coração para Deus, pois hoje é aquilo que eu te falo. Os lobos, eles nos enganam de uma tal maneira que se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, seremos confundidos, seremos enganados, seremos ludibriados e nos encontraremos junto com eles no inferno. Então eu te peço nesta manhã, pense antes de falar, peça misericórdia para Deus, peça para Deus te mostrar o que é certo, o que é errado, e nunca blasfeme contra o Espírito Santo de Deus, pois o Espírito Santo ele é mansidão, ele é cura, ele é libertação, ele é poder, ele é ensinamento, ele é tudo
na vida do ser humano. É Ele que nos faz enfrentar o dia a dia, as lutas, batalha. Então, meus irmãos, não duvide que tem um Consolador do seu lado nesta manhã, que tem aquele que está batendo na sua porta, no seu coração, impedindo espaço para entrar. E se você der esse espaço, nesta manhã, independente de quantos cursos, de quantos estudos, de quantas faculdades, de tudo que você tem, se esvazie de ti para receber essa unção neste dia. Em nome de Jesus Cristo, amém? E ele vai mais longe aqui. Quando os fariseus, eles pedem algo, uma prova de que Jesus é o Filho de Deus. Eles estavam vendo os milagres acontecer, eles estavam vendo as transformações, eles estavam vendo, e o maior milagre que pode acontecer nos tempos que nós estamos vivendo é essa fé que você ainda não perdeu. Este caminhar da sua casa até o seu ministério, até a sua igreja, chegando ali pedindo arrependimento, pedindo para que Deus venha falar, não através do homem, não através de nada, mas sim através da palavra, através do Espírito Santo. Você que pensa que muitas das vezes sua fé esfriou, não esfriou não, continua buscando, continua orando, continua pedindo, continua implorando. Quem sabe Deus venha ter misericórdia da minha vida e da sua, e venha ouvir as nossas orações. E ali fala, Jesus já relata para os fariseus ali, o que iria acontecer com ele, para que eles viessem se converter. Ele cita ali a passagem de Jonas, onde passou 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, no meio de uma escuridão, no meio do nada, morto. Para todos já estava morto, é impossível alguém sobreviver dentro de um peixe. Quando nós lemos o livro de Jonas, fala de um peixe grande. Aqui Jesus fala de uma baleia. E o povo estava tão bitolado, estava tão preocupado em acusar Jesus que não entenderam o ministério, não entenderam o mistério que Jesus tinha dado para eles, entregado para eles ali. Se não é o Espírito Santo falar com você, você não vai entender. Se não é o Espírito Santo te explicar, você não vai entender. Se não é alguém que está na unção do Espírito Santo, você não vai entender a verdadeira palavra de Deus. Quando Jesus cita ali os 3 dias, 3 noites que ele ia passar no ventre da baleia, eles estavam dizendo que no momento que ele fosse morto, ele desceria até o inferno. Ali no inferno ele passaria 3 dias e 3 noites, ali buscaria o que tem mais importante para Deus, que é a chave dos infernos, chave da morte. Ali, naquele momento que Jesus fosse sacrificado, ele que permitiria o tempo da sua vida, o tempo da sua salvação. E os fariseus não entenderam isso. Mesmo depois da morte, eles não voltaram para aquilo que Jesus falou. Quando aconteceu isso, que Jesus foi morto, depois de 3 dias ressuscitou e apareceu para muitos. Era para o povo de Israel ter se rendido todinho e ter acreditado. E muitas dessas coisas não ter acontecido e não ter acontecido até o dia de hoje. Mas não, nós estamos apenas ouvindo pessoas sábias da lei, estudiosos, entendidos, e praticamente nada do Espírito Santo de Deus. Irmãos, ele fala mais ainda. Quando nós servimos a Deus, começa uma limpeza tão grande dentro de nós. Quando nós servimos, recebemos o Espírito, o nosso corpo, tudo que nós tínhamos do mundo era deixado de lado, era jogado para fora. E nós nos tornamos limpos. E a limpeza por dentro
pelas nossas mentes, nossos pensamentos, nossas atitudes, assim por diante, atrai o que tem mais de precioso no mundo, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo entra e habita e faz a sua obra com pureza, com amor, com carinho, com esperança e assim por diante. Mas, depois de limpo, se nós não dermos espaço ao Espírito Santo, deixarmos, será que existe mesmo? Está demorando para habitar dentro de mim? Está demorando para eu ter a certeza? Eu acho que não existe o Espírito Santo. Eu acho que é só conversa. Muitos estão explicando que nós somos gerados por esse terreno, essa terrestre e assim por diante. Eu acredito que nós somos regidos pela lua, pelo sol, pela noite, pelo dia, nada de Espírito Santo. Tudo aconteceu como o Big Bang, a explosão, viemos de células, tal. Deixou de acreditar no Espírito Santo. Aquela limpeza que você buscou vai atrair tudo de volta aquilo que você deixou lá no mundo. Se você tinha um vício, vai ter 7. Se você fazia uma vez, vai fazer 7. Tudo que é errado, o Senhor nos explica. Então, peça para que o Espírito Santo venha fazer morada dentro de você e você venha ter entendimento daquilo que Deus quer para com a sua vida. Para nós encerrarmos nesta manhã, Mateus 12, versículo 46 diz assim: A mãe e os irmãos de Jesus, e falando ainda a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falaram: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo as mãos para os discípulos, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Então, nós podemos ver que Jesus Cristo ali, ele não fazia separação de pessoas. Ele não fazia distinção de pessoas. Ele disse dessa maneira quando ele estava pregando, quando ele estava buscando, quando ele estava viajando, quando ele estava andando, quando ele estava para cima e para baixo. A sua mãe e seus irmãos queriam lhe falar. E Jesus, vendo aquela multidão que estava ao seu redor, seus discípulos todos, aqueles que estavam sedentos da palavra, o que o Senhor quis dizer ali naquele momento foram essas palavras: se eles querem ouvir o que eu tenho para entregar, é só sentar aqui em volta e ouvir. Da mesma maneira que eu estou explicando para eles, explicaria para minha mãe e meus irmãos também. E ele vai mais longe. Aqueles que ouvem a palavra, obedecem e seguem, esses sim são considerados irmãos de Jesus. Então Jesus, ele não tinha um laço familiar. Ele não tinha um laço que atrapalhava ele de seguir a vontade de Deus. Ele não tinha. E é isto que ele quer ensinar para nós nesta manhã. Em primeiro lugar, Jesus. Não que nós vamos deixar nossas famílias, nossos entes queridos, nossos irmãos, mas não. Eles que estão deixando de seguir a Jesus, de servir a Jesus. E só nos resta orar, buscar e pedir a misericórdia para eles, pois são muitos famintos atrás da palavra do Senhor. E não devemos esquecer que tanto a minha mãe, sua mãe, seu pai, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, seus filhos, são todos filhos de Deus. Não são filhos próprios.
o particular nossos, não, são de Deus. E Deus não quer que ninguém se perca. Então, meus irmãos, o que Jesus quis nos dizer nessa passagem é tanto aquele que vai bater na sua porta, lá na igreja, ou no seu trabalho, ou viciado, ex-viciado, ladrão, ex-ladrão, que seja quem for, seu filho, sua mãe, seu pai, tem o mesmo valor para Deus. E a palavra deve ser pregada da mesma maneira. E se eles não querem ouvir, continue orando, continue buscando, para que Deus venha ter misericórdia e venha fazer a obra na vida deles. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida grandemente, que você venha ter um excelente final de semana, que você venha colher todos os frutos que você plantou nessa semana, regado pela palavra do Senhor, transformado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Faça essa oração junto comigo, em nome de Jesus. Amém? Soberano e eterno Deus, eu te entrego nesta manhã este homem, essa mulher em suas mãos, Pai. Abençoa grandemente, que ele venha viver realmente aquilo que o Espírito Santo quer que ele viva. Que ele venha colher, Pai, somente os frutos que ele plantou. Abençoa neste dia o seu ministério, abençoa a sua vida, abençoa tudo aquilo que ele colocou em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.